tem duas coisas que me irritam demais quando rola esses papos assim de... que envolve principalmente imigrante, né, descendente de imigrante italiano da Serra do Rio Grande do Sul. E eu sou um deles, então eu tenho lugar de fala pra falar desse negócio, tá bom? Meu pai nasceu e se criou em Caxias do Sul, então fiquem quietos aí antes de falar qualquer coisa de mim que eu posso falar. Eu posso falar porque eu conheço. Tem duas coisas, não, tem três coisas que são completamente irritantes. Acontece alguma coisa, como aconteceu ontem, né? Na verdade, na semana passada. Trabalhadores sendo flagrados em condições análogas à escravidão. Começam as críticas. Óbvias, legítimas, justas. Sempre aparece alguém para dizer: ah, mas não é todo mundo em Bento Gonçalves que é assim. A gente sabe, querido, você não precisa falar isso. Quando a gente fala o seguinte, que os Estados Unidos são um país imperialista que invadem outros países com a máquina militar deles, a gente não tá falando da tiazinha que toca trombone na banda da Bourbon Street lá em Nova Orleans. Aquela tiazinha, ela não é parte desses Estados Unidos que a gente tá falando. Você não precisa se desculpar. Fica tranquilo. Não é com você. Parece que, assim... A defesa do imigrante ali, filho de imigrante, ela é mais importante do que você ajudar a fazer coro na denúncia de trabalho escravo que está sendo feita. Foco, meu querido. Não, a gente sabe que não é todo mundo. Nunca é todo mundo. Nunca é todo mundo, em lugar nenhum. Mas muitas vezes generalizações são necessárias. Então, é possível generalizar que hoje o sul do Brasil é um foco de grupos neonazistas? Sim. Por quê? Porque é verdade, porque é um fato. Porque tá pipocando por aí, de estudos que são feitos na academia, até batidas de operações policiais. Eu tô falando que você que mora em Santa Cruz do Sul, que é dono de um açougue, que vende salame, é neonazista? Não, você não precisa se preocupar com isso. Não tô falando de você. Pode desligar o canal aqui, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, vai assistir televisão, vai, sei lá, vai caminhar na praça, vai tomar chimarrão. Eu não tô falando contigo. Ninguém tá falando com você, cara. É impressionante a necessidade que as pessoas têm de defender. Aparece um caso horroroso de trabalho análogo à escravidão. Tem gente que se levanta pra dizer que não é todo mundo no Rio Grande do Sul. Ninguém disse que é todo mundo. Não tô falando contigo, cara. Isso é uma coisa irritante. Irritante. Segundo dia que eu tô fazendo o programa, irritado. Outra coisa que é irritante. A tal da ética do trabalho, que tem principalmente nessa parcela de descendentes de imigrantes italianos e também alemães no Rio Grande do Sul, que é uma ética do trabalho meio calvinista. Vocês já notaram isso? É uma coisa meio... Parece aqueles imigrantes que migraram para os Estados Unidos e enfiaram na própria cabeça que eles tinham ali o destino manifesto de colonizar aquelas terras, que eles eram enviados de Deus, né? E eles iam conseguir realizar aquilo através do trabalho. Então vocês podem notar, qualquer coisa que se fale e que vá bater numa prefeitura no sul do Brasil, numa Câmara de Vereadores, numa entidade comercial, podem procurar se eles se manifestarem que tem a palavra trabalho no meio. Maluco tem que enfiar a palavra trabalho em qualquer manifestação pública. Como se ninguém trabalhasse no mundo, só você. Eu tenho uma má notícia para você que mora em Bento Gonçalves. Se você tá cansado de trabalhar, se você se mudar de Bento Gonçalves e for morar, por exemplo, em Salvador, na Bahia, você vai ter que trabalhar também, porque lá as pessoas também trabalham. Assim, não tem lugar no mundo onde a pessoa não trabalha. Sabe quem não trabalha? Quem tá feito na vida, que não é o seu caso, que muitas vezes fica aí defendendo o Elon Musk, o não sei o que é um fudido que nem sabe por que tá fazendo isso. Então, meu querido, vocês não precisam ressaltar a todo momento que as cidades onde vocês moram são cidades de trabalho. Como se o trabalho fosse a desculpa perfeita pra falar qualquer merda e qualquer atrocidade. E fazer qualquer porcaria que a grande desculpa é: ah, mas aqui é uma cidade de gente trabalhadora. Dane-se. Todas as cidades são cidades de gente trabalhadora, meus caros e minhas caras. Todo mundo trabalha no mundo inteiro. Quem não trabalha não come. Até para quem não gosta aí de comunismo, né, de socialismo, um dos lemas da União Soviética era: quem não trabalha não come. Então até comunista trabalha, meu querido. Principalmente, aliás, comunista trabalha, né? Porque a União Soviética, inclusive, era centrada em cima do tema do trabalho, entre outras coisas. Então, meus amores, todo mundo trabalha, não são só vocês. É irritante essa mania que acontece. Qualquer nota pública, qualquer coisa, qualquer manifestação pública de qualquer prefeiturazinha da merreca do interior do caralho do sul do Brasil, tem que salientar que é uma terra de trabalho. E daí que é uma terra de trabalho? Então, se não quer trabalhar, não trabalha, cara. Para de trabalhar, então, se você pode. Grandes coisas. Trabalhar é um saco. Se eu pudesse, eu não trabalharia. Você trabalharia? Para que você ia trabalhar? Não vem mentir que você ia trabalhar. Se você ganhasse 200 milhões de reais amanhã, você continua trabalhando? Não mente pro tio. Não mente pra nossa galera aqui. É feio mentir.
Você só trabalha porque precisa, porque você pagar a prestação do Corolla, ou do, sei lá, ou do Corsa, ou do Celta, ou sei lá, o que carro que você tem, ou da bicicleta, ou sei lá, o que, ou do iPhone, ou do telefone, ou dos caralho, ou pra você comer. E daí que você trabalha? Grandes coisas. Isso não é virtude nenhuma. Trabalhar é uma necessidade humana. Quem não trabalha não come. Aqui é terra de trabalho. Grandes merda que é terra de trabalho. Daí? Não, a gente falou um negócio extremamente racista, mas aqui é uma terra de gente trabalhadora. Bom, é até pior, né? É até pior. É melhor que não trabalhasse, né? Porque pra trabalhar desse jeito aí, melhor não, né? Às vezes, né? Não interessa se você trabalha. Se você foi pego numa porra de um negócio de escravidão, não importa se você trabalha, se você reza, se você come polenta, se você... Não interessa. Zero. Tem zero interesse isso. Não entra na questão. E ninguém tá falando com você aí que não tem nada a ver com isso. Você não precisa defender, levantar e se defender. Ah, mas não é todo mundo. Sim, a gente sabe que não é todo mundo. Tá bom? Já tá entendido. Todo mundo sabe. Ninguém é criança aqui. Que aí vira uma coisa assim, o grande assunto é o quê? São aquelas 200 almas que estavam lá morando naquela pocilga que ficavam colhendo uva lá para as vinícolas gaúchas. Esse é o assunto. Não é desviar a atenção para saber se você trabalha ou se não é todo mundo. Não interessa. Ninguém tá falando de você. E não importa se você trabalha. Todo mundo trabalha. Só não trabalha quem tá com a vida feita. Ou quem não consegue emprego. Porque tem 10 milhões de desempregados nesse país, no mínimo, né? O país onde as vinícolas dizem que não conseguem mão de obra tem 10 milhões de desempregados. No mínimo. No mínimo. Eu não tô nem contando desalentado, que é a pessoa que não procura mais nem emprego, e os milhões de MEI que tem por aí, que às vezes é pior do que não tem emprego. Porque, para além de tudo, tem que pagar imposto. Tá? Então, essas coisas são muito irritantes toda vez que acontece, né? Vem esse negócio, essa lógica do trabalho, do calvinismo, assim, né? Um negócio quase religioso, né? E aí, e tem outra coisa também. Ontem eu tava lendo no site da Vinícola Salton, né? Que foi uma das que foi pegas aí, que se utilizava desse trabalho análogo à escravidão, que era contratado por uma terceirizada. Aliás, terceirizadas graças à reforma trabalhista do Temer, né? A incrível reforma trabalhista, maravilhosa. Ela não inaugurou o trabalho escravo no Brasil, óbvio que não. Mas ela dificultou muito a punição das empresas que se valem disso. Muito. Por quê? O que vai acontecer agora? A empresa terceirizada, que contratava essa mão de obra, possivelmente está encrencada. Já tem aí uma perspectiva de multa de 600 mil reais, vai ter que pagar multa rescisória para os trabalhadores, etc e tal. Talvez essa empresa quebre e não exista mais, graças a Deus. Para vocês verem que nem toda empresa, nem sempre ser empreendedor é uma coisa boa para a sociedade, né? Aliás, muitas vezes não é. Pelo contrário. Mas a investigação vai chegar nas vinícolas? É uma grande dúvida. Vários procuradores do Ministério Público do Trabalho defendem que tem uma responsabilidade solidária, que se chama, né? A empresa que contrata uma terceirizada, ela tem responsabilidade sobre esse funcionário. Porque imagina você, tá? Vamos colocar a seguinte hipótese. Você tem uma empresa de software e você precisa ter pessoas que cuidam da copa e da limpeza da sua empresa. Como isso não é a sua atividade fim, ou seja, a sua empresa faz software, então uma pessoa que faz cafezinho não é necessário para você fabricar software. Então isso é chamado atividade fim, né? A atividade fim é os trabalhadores necessários para você poder fazer o seu produto. Aí você terceiriza a limpeza e a copa. A partir da reforma trabalhista do governo Temer, você pode terceirizar, inclusive, a sua atividade fim. Então você pode hoje terceirizar programadores na sua empresa de software. Só que tem um entendimento, tem alguma jurisprudência e um entendimento principalmente de procuradores do Ministério Público do Trabalho que dizem que você tem que estender para os terceirizados o mesmo tratamento e benefícios que você dá para os seus funcionários. Então você não pode ter na sua empresa 5 terceirizados programadores e 5 CLT programadores e esses aqui têm benefícios A e esses aqui têm benefícios Z. Tem um entendimento de que isso não é possível. Inclusive a legislação legisla sobre algumas dessas coisas. Só que no caso do trabalho análogo à escravidão, as vinícolas vão alegar o quê? Que não sabiam de nada, como já estão falando. Não sei de nada. Antigamente elas não podiam terceirizar os trabalhadores, porque uma vinícola tem como atividade fim produzir vinhos, espumantes e sucos. Então a colheita da uva é parte da sua atividade fim. Correto? Inclusive porque boa parte dessa safra está em propriedades das próprias vinícolas ou cooperativados, né? Então, agora, como a zona cinza, não se sabe se vai chegar a investigação nas vinícolas, se elas serão penalizadas ou não, e aí fica muito fácil, né? Fica fácil por quê? Porque enquanto elas se aproveitaram do trabalho dessas pessoas, alegando ignorância, o dinheiro entrou de todo modo. O dinheiro entrou de todo modo.
Projeção de faturamento da Vinícola Aurora para 2025 é R$1 bilhão. O faturamento da Vinícola Salton no ano passado, em 2022, foi R$500 milhões. Esse dinheiro entrou muito graças às pessoas que colheram a uva. Porque se não tem colheita de uva, não tem suco, não tem espumante, não tem vinho. Então, quando o dinheiro estava entrando, estava tudo bem. Agora, ninguém sabe de nada. A prefeitura de Bento Gonçalves soltou uma nota hoje. Pasmem. Ou não pasmem, porque é meio óbvio, né? Para a prefeitura de Bento Gonçalves, oficialmente, as vinícolas são tão vítimas quanto as pessoas que foram escravizadas. São tão vítimas quanto. São tão quanto. É uma comparação equivalente oficial da prefeitura. Não tem um mas, um porém, não tem nada disso. Não tem, precisam ser investigadas, vamos esperar as apurações, não tem nada disso. Ontem, a Câmara de Indústria e Comércio da cidade já tinha soltado aquela nota nojenta, eu fiz um programa sobre isso ontem, e aí a nota de ontem era culpando os programas assistencialistas do governo pela falta de mão de obra. Não conseguem concatenar que a falta de mão de obra acontece porque o salário é uma merda. Por isso. E porque o trabalho não é fácil. E isso acontece também na colheita de maçã do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite ontem se manifestou, dizendo-se preocupado, que vai montar grupo de trabalho, que não sei o quê. Governador, sobe a serra um pouquinho mais depois de Caxias do Sul, ali vai até a Vacaria. Dá uma olhadinha lá, depois o senhor me conta pro meu TCC, tá? Não é novidade pra ninguém que eu tô falando aqui. Não começou ontem. Não foram os únicos casos. Tá acontecendo agora, nesse exato momento, em algum outro lugar. Vocês podem ter certeza disso. Não é caso isolado, como muita gente está fazendo a crer. Ah, é caso isolado. Claro que não é a maioria dos lugares que tem mão de obra análoga à escravidão nas colheitas do Rio Grande do Sul. Não é a maioria. Mas não é minoria insignificante e não é caso isolado. É muito comum. Mais comum do que parece. Mais comum do que parece. É claro, não tem fiscalização suficiente. O poder econômico está todo do lado dessa gente. A prefeitura solta nota para defender. A prefeitura da cidade dizendo que as vinícolas são tão vítimas quanto os escravizados. Tão quanto. Assim, ó. Igual. Para a prefeitura da cidade, a pobre família Salton é igual o miserável que morava naquela pocilga lá. Com a parede toda mofada. Fedendo a merda. Sendo coagido pelo cara que era dono da empresa. Igual. São tão vítimas quanto. Isso é nota oficial da prefeitura. Não me espanta. Não me espanta. É a mentalidade local. E as pessoas que agora estão envergonhadas do que falaram, porque a Câmara de Indústria e Comércio de Bento Gonçalves agora tentou voltar atrás, desde ontem, já soltaram 2 outras notas. As clássicas desculpas sem pedir desculpa. Que é outra característica fundamental dessa mentalidade meio standard do colono metido a besta do Rio Grande do Sul. Maluco não pede desculpa. Não tem jeito. Não tem jeito, não se pede desculpa, não tá errado nunca. Vocês que não entenderam, eu não me fiz entender, não foi o que eu quis dizer, mas tá bom, tô pedindo desculpa, tá? Vou colocar o vídeo aqui do vereador, o tal do vereador Fantinel, vereador de Caxias do Sul, que ontem fez aquela fala incrível sobre os trabalhadores baianos, né? Dizendo que eram sujos, que era melhor contratar trabalhador argentino, dizendo para os agricultores não contratarem mais aquele pessoal lá de cima, aquela fala incrível que nós vimos aqui ontem. Criminosa, nojenta, asquerosa, repugnante, cretina, né? Tudo que vocês possam imaginar. Não tem mais palavra para usar, eu já usei todas ontem, eu acho. Agora pedir desculpas, o vereador Fantinel. Dá uma olhada no jeito que a pessoa pede desculpas. É quase como se fosse o pai indo lá e falar assim, vai lá pedir desculpa pro teu irmão. Ai, tá bom, pai. Assim, mas eu continuo pensando tudo isso, tá, gente? Eu continuo pensando tudo isso, tá, pai? Mas eu vou lá pedir desculpa, assim. Pede desculpa direito. Ai, tá bom, desculpa. Ah, desculpa. E lá dentro pensando a mesma merda que tava pensando ontem. É a mentalidade local. Não é todo mundo, ninguém falou que é todo mundo. É a mentalidade local dominante. Isso se reflete, inclusive, eleitoralmente. Ou não? Quem ganhou as eleições presidenciais nesses lugares? Com larga vantagem. O cara que defendia fuzilar não sei quem, não sei aonde, esse. O cara que falava que a pessoa que morava no quilombo não servia nem pra procriar, esse. O cara que falou que um filho dele não poderia namorar a Preta Gil, porque é uma pessoa negra, esse. Esse cara ganhou aí. Não tem nada a ver? Tem tudo a ver. É mentalidade local. É assim. Não é a maioria? Eu acho até que é a maioria, sim. Eu acho que é a maioria. 90%, 60%, não sei. 51%, não sei. Eu acho que é a maioria. É a mentalidade local.
vocês podem ter certeza que milhares de pessoas que moram nessas cidades pensam exatamente como pensa o tal do vereador Fantinel. Só que, claro, muitas não vão verbalizar isso por medo de processo, por medo de serem ridicularizadas. E espero que nos próximos tempos essas pessoas tenham medo, inclusive, sabe do quê? De tomar um pau na rua. De um dia falar um negócio desses, como apareceu esses dias um vídeo de alguém aí, um senhor chamando uma pessoa negra num posto de gasolina de macaco e tomando-lhe um pau. Tem que ter medo disso mesmo. Não estou desejando mal a quase ninguém, como diz o Lulu Santos. Agora, as coisas têm que começar a ter medida. Já que vocês não aprendem com a própria história de vocês. Aliás, estava falando que ontem eu estava vendo a história da família Salton, né? Cara, é umas fantasias. Eu acho que tá faltando história também na Serra Gaúcha, gente. Vocês não sabem a história de vocês. A história da família Salton. O imigrante que foi para o Rio Grande do Sul e achou que ia ter terras férteis e aí chegou lá, mas o Estado brasileiro só deu para ele um pedaço de mato e ele teve que derrubar o mato e tal. Veja que coisa incrível, né? Eu também sou neto de imigrantes italianos. Também sou. Os meus bisavós também fizeram essa mesma imigração do senhor Salton. No entanto, não estamos na quarta família de pessoas multimilionárias. Demos azar, né? No entanto, essa história não é bem assim. Isso é uma história que é contada de geração em geração no sul do Brasil, principalmente nas colônias italianas e tal. Essa história é falsa. Os colonos italianos eram miseráveis? Eram. Eles foram atraídos por uma imigração que prometia mundos e fundos e não entregava quase nada? Sim. Veja só que curioso. Exatamente o que fizeram com os trabalhadores baianos que foram trabalhar em Bento Gonçalves. Vejam que coisa curiosa. Vocês estavam reclamando dos seus antepassados terem sido sacaneados, terem prometido mundos e fundos e chegou aqui e não tinha nada. Vocês viraram os carrascos da própria história, é isso? Estão replicando exatamente a mesma coisa que fizeram com seus antepassados? Estão reclamando do quê, então? Acharam bom? É uma lição? Foi aprendido? É assim que se faz? E para início de história, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Os imigrantes italianos que vieram para o Brasil, no final do século XIX, a partir de 1860, e nisso inclui a minha família toda, exceto o meu bisavô por parte de mãe, que era francês, mas da fronteira com a Itália, ali, naquela época, quase tudo a mesma coisa, os países nacionais eram muito jovens, ou sequer existiam ainda, né? Ganharam terras. Ou seja, ganharam o principal, terra. Vocês acham que é por acaso que teve essa explosão demográfica e inclusive de econômica nessas regiões do sul do Brasil e não teve em alguns outros lugares do Brasil? Não é por acaso, é porque essas pessoas ganharam terra para poder plantar, para poder empreender. Foi difícil? Foi difícil. Foi moleza? Não foi moleza. Tinha muita enganação? Tinha muita enganação. Mas não vamos esquecer de uma coisa. Tinha gente morando nesses lugares também. Os até hoje chamados bugres, indígenas, caboclos, negros alforreados ou fugidos. Esses lugares não eram desertos. Vai estudar história, meu querido. Vai estudar história. Isso é documentado. Para de viver nessa fantasia de que o Brasil do Sul era um imenso deserto, uma floresta de pinheiros, e aí o seu nono foi sacaneado e chegou aqui, e o Brasil abandonou ele, e ele teve que fazer uma enxada com a própria mão e se virar. Essa história não é bem assim, não, meus caros. E para depois disso, as novas gerações ganharam benefício de BNDES, de Caixa Econômica Federal, imposto que não pagaram, um monte de coisa, desoneração fiscal, desoneração para exportação. O Estado é uma mãe para vocês. Para com essa historinha de coitadismo, de imigrante, coitadinho, que se ferrou. Para com isso. Fizeram a mesma coisa que reputam a própria história com os trabalhadores baianos agora. Promessas não cumpridas, deslocar as pessoas do lugar onde elas moravam, deixar longe da família, chegar no lugar não sei aquilo que era. E pior, porque essas pessoas não ganharam um pedaço de terra para chamar delas, né? Não ganharam um pedaço de terra, não ganharam uma fazenda. Os imigrantes italianos ganharam. Todos que vieram nessa leva de imigração ganharam terras. Inicialmente no Rio Grande do Sul e depois subiram para o oeste de Santa Catarina, para o noroeste do Paraná, e Mato Grosso e assim por diante. Vocês sabem o que significa o nome da cidade de Sinop, né? Sinop é o nome da empresa no Mato Grosso, de colonização. Todo o oeste catarinense foi colonizado por empresas de colonização, privadas. Aquela região toda ali não era nem Brasil, até 100 e poucos anos atrás. Quando o Brasil conseguiu os direitos daquelas terras todas ali, o Brasil deu aquelas terras para empresas privadas, inclusive estrangeiras. Empresas de colonização,
que juntaram a massa de imigrantes italianos e seus descendentes que já estavam no Rio Grande do Sul, onde não tinha mais terra, e levaram para o oeste de Santa Catarina. E quem foi? Ganhou terra. Então não é tão triste assim essa história. Ela não é tão triste assim. Não é tão esse coitadismo todo. Pô, não tem professor de história aí na Serra Gaúcha para começar a reescrever esse negócio? Eu acho que essa história que leva a essa ética do trabalho dos abandonados pelo Estado, totalmente, ela leva a essas consequências nefastas, porque a pessoa se acha o herói da própria história. Pra gente conversa, não foi nem tu que fez, né, cara? Foi teu nono lá atrás que tu nem conheceu. Tá? Então tu não tem mérito nenhum. Não tem mérito nenhum de ter nascido com o sobrenome Salton, meu querido. Nenhum mérito. Tu deu é sorte, meu camarada. O nome disso é acaso. Porque tu podia ter nascido no Egito, no Quênia, no Japão, na Rússia, na casa do caralho. Tu deu sorte de nascer numa família endinheirada. Tu não tem mérito nenhum, tu não fez nada, cara. Tá? Então, esse coitadismo dessa coisa, ai, não é todo mundo, mas aqui é terra de gente trabalhadora. Ah, mas o imigrante também veio pra cá e se ferrou e tal, não sei o quê. Tá bom. É o jeito de contar uma história falsa com fatos verídicos, né? Isso é um clássico. Como mentir com números, aquela coisa toda, né? Vamos deixar bem claro. Vamos ver o vereador pedindo desculpas? O jeito que a pessoa pede desculpa? Dá aquela engolida boa no orgulho, mas é assim, dá pra ver que arrependido não parece que tá, né? Tentando resumir o máximo possível, é que a minha pauta na tribuna ontem, a intenção da pauta na tribuna, era transmitir para os agricultores terem um certo cuidado, porque existem alguns grupos que estão dando golpes usando a questão da analogia à escravidão. A única coisa... Eu vou colocando aqui e vou parando. Isso é a mesma coisa que eu falei antes no começo do programa. O que é o mais importante nesse caso? Você ficar do lado das pessoas que foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão. Denunciar o caso. Pressionar o poder público. Pressionar a fiscalização. Para buscar novos casos. Para reeducar, inclusive, as empresas em relação a isso, porque educação também é necessária, não só punição. E para punir as pessoas. O que é mais importante? Tudo isso... ou os supostos, tá? Porque para início de conversa, o cidadão que não apresentou nenhuma prova. Então, por enquanto, é só a palavra dele. Eu posso achar que, inclusive, isso é mentira, tá? Meu direito de achar que o que ele tá falando é mentira. Porque ele tá falando isso, ele precisa provar. O que é mais importante? Os supostos casos de alguém que tá usando o trabalho e a escravidão para dar golpe. O que você, como vereador, senhor Fantinelli, o que o senhor, como vereador, tem que se preocupar mais? Com aqueles pobres coitados lá, ou com o suposto caso de alguém que talvez está aplicando um golpe com o negócio da escravidão? Aí mostra o que a pessoa está preocupada e o que a pessoa está botando na mesa, né? Pra início de conversa, acho que isso é lorota, tá? Eu acho que isso é lorota, tá, o vereador? Na minha opinião, o senhor está mentindo. Tomara que não, torço para que não. Não tô chamando o senhor de mentiroso. Acho que isso que o senhor está falando é mentira. Acho que é só um álibi, uma coisa que o senhor achou para se defender. Não, eu não tava falando nada dos baianos. Eu tava falando que tem uns pessoal aqui fazendo golpe. Ah, tá? Então mostra pra gente. Cadê? Quem que são os pessoal que estão fazendo golpe com a escravidão? Quem são? A gente tá louco pra ver aqui. Manda pra mim aí, que eu coloco no programa. Tá? Coisa que eu falei e retirei dos anais da Câmara, pedi desculpa em plenário, porque sabe que quando a gente está no calor ali da conversa, da fala, muitas vezes já aconteceu comigo, já aconteceu com outros colegas, né? Da gente dizer palavras que não é aquilo que a gente quer dizer. Já aconteceu comigo também. Eu, às vezes tô nervoso, eu falo que baiano é sujo, que não toma banho e que quer dar golpe nos outros. Comigo acontece direto também, toda hora. Depois a gente diz, mas o que eu fui dizer? Não é isso que me representa. Foi a única coisa que eu disse dos baianos foi que eles gostam só de tocar tambor e ficar na praia. Não foi a única coisa que disse, apesar disso ser um absurdo, nojento, asqueroso, cretino, uma fala cretina, nojenta, asquerosa, e não foi a única coisa que disse. Vocês viram o vídeo ontem, quem não viu, volta no programa e assiste. É muito pior do que isso. Como se isso só não bastasse. E vejam, ele vai repetir a mesma coisa. Ele não tá pedindo desculpas. Presta atenção. Ele falou, a única coisa que eu falei é que gostam de bater tambor e ficar na praia. Bater tambor e ficar na praia. A única coisa que gostam disso, é isso, né? Os baianos. Bater tambor e ficar na praia. O que ele quer dizer com isso? Nós aqui somos o quê? Os trabalhadores. E os baianos gostam de ficar na praia e bater tambor. Isso foi a única coisa que ele disse. Ele vai pedir desculpas sobre isso? Não, ele vai repetir. Ele vai dizer de novo. Presta atenção. Né?
que se a gente fosse ter essa conversa num outro momento e num outro contexto, e eu dissesse, os baianos só gostam de praia e tambor, a pessoa iria me dizer, não, é verdade, é a cultura deles, não teria nada de mal. Viu? Ele repetiu o que ele falou ontem. Repetiu. Ele não está pedindo desculpas. Primeiro inventou uma lorota lá no começo, de golpe, de não sei o que. Primeiro, minha opinião, lorota, tá? Lorota. Segundo, diz que foi a única coisa que ele falou foi que baiano gosta de ficar batendo tambor e ficar na praia. Mentira, falou um monte de coisa ontem. Um monte de coisa nojenta, uma pior do que a outra. Eu não vou falar aqui, assistam o vídeo. E agora ele repete. Ele não tá pedindo desculpas, ele tá repetindo, ele tá reafirmando que baiano só gosta de ficar na praia e bater tambor e é a cultura deles, e não tem problema. Então isso aqui não é um pedido de desculpas. Por quê? Essa galera não gosta de pedir desculpas. Estão sempre certos. Sempre certos. Sempre com o nariz empinado. O orgulho lá em cima. Nunca erra. Todo mundo não presta. Só nós prestamos, porque aqui é terra de gente trabalhadora. Então nós não vamos pedir desculpas. Ele só tá fazendo isso, sabe por quê? Porque a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, ontem, todos os vereadores assinaram uma nota de repúdio à fala dele. Todos. Inclusive os aliados dele. Obviamente, sabe por quê? Porque essa galera aqui, ó, tá acostumada a falar essas coisas. Isso aqui não foi a única coisa que esse cara falou que chega perto dessa barbárie. Podem ter certeza que se a gente pegar falas dele mais antigas, a gente vai ver outros absurdos falados. Só que não reverbera. Fica na aldeia. Fica lá. E lá é bem aceito. Esse é o ponto. O discurso que ele fez ontem é bem aceito. As pessoas só estão se incomodando agora porque saiu da bolha da Serra Gaúcha e virou notícia nacional. E aí, não é porque as pessoas não pensam o que ele pensam, é porque fica feio, é porque não pega bem. E aí o comerciante fica preocupado porque, como eu vi, dezenas de pessoas dizendo que não compram mais produtos da Serra Gaúcha e não fazem mais turismo na Serra Gaúcha. Dezenas de pessoas dizendo, nunca mais piso na Serra Gaúcha para fazer turismo. E aí começa a bater no bolso. E aí o trabalho fica prejudicado. Então podem ter certeza que esse pedido de desculpas aqui, que é um pedido de desculpas mequetrefe, porque não é um pedido de desculpas. É uma tentativa de explicação do inexplicável. Não é verdadeiro, de coração. E só está sendo feito porque pega mal quando esse discurso sai da bolha ali. Se ele fica na bolha, tá tudo certo. Boa parte das pessoas, tanto é que essa figura foi eleita por outras pessoas que votaram nela, concordam com o que esse cara fala e com o que ele pensa. O problema é que entrou num contexto que foi interpretado como uma forma de falar mal deles. Viu, gente? Ele não falou mal deles. Nós que interpretamos assim. É assim que você pede desculpas, tá? Desculpa se você entendeu errado, tá? Deixa eu aqui pedir desculpa pra você. Olha, desculpa se você não entendeu o que eu falei, tá? Tá bom? Seu ignorante, você não entendeu o que eu falei. Então, isso não é pedir desculpas. Existiram crimes muito mais graves do que aquilo que eu fiz, que eu, no meu coração, eu não fiz crime nenhum. Então eu retiro, peço desculpas, não era a minha intenção. Se fosse num contexto diferente, não teria problema, mas peço desculpas. E o importantíssimo, eu somente citei a Bahia porque a Bahia está presente no processo de Bento Gonçalves. Quero dizer, tentando resumir. Viram, né? Bom, pra gente de história, a Bahia não está presente no processo. A Bahia é um estado e o estado da Bahia não está presente em processo nenhum. Aquilo ali é um processo privado de um empregador e empregados, tá? Então a Bahia não está presente em lugar nenhum. O senhor mais uma vez está falando bobagem aqui, tá? Vimos, né? É difícil pedir desculpa, né? Não tá errado, nunca tá errado. E lá no íntimo, acha que tá certo ainda. Tenho certeza que acha que tá certo, né? Mas pegou mal. Aí, se pega mal, é complicado, né? Muito bem, como eu falei, a prefeitura lá de Bento Gonçalves soltou uma nota defendendo as empresas e dizendo que o que aconteceu com os trabalhadores, as empresas são tão vítimas quanto os trabalhadores. Eu não vou ler essa nota cretina, tá? Prefeitura de Bento Gonçalves. Essa nota é uma nota cretina e falsa e mentirosa. E a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, onde atua o brilhante prefeito Fantinelli, a Câmara fez uma nota oficial, e também por isso que esse cara está tentando pedir desculpas, né? Porque foi unânime a votação, tá? A Câmara Municipal de Caxias do Sul é a casa da representatividade do respeito. Por isso, a mesa diretora não compactua com nenhuma manifestação de preconceito, discriminação,
racismo ou xenofobia. Em decorrência do pronunciamento do vereador Sandro Fantinel, do Patriota, em relação a trabalhadores baianos na sessão ordinária da última terça-feira, ressaltamos que foi um posicionamento individual do parlamentar. Quem está dizendo que o vereador Fantinel, na sua manifestação, foi preconceituoso, discriminatório, racista e xenofóbico? A Câmara de Vereadores. Oficialmente, está escrito aqui. A Câmara não compactua com manifestações de preconceito, discriminação, racismo e xenofobia. Tem crime nesse negócio aqui. Né, seu Fantinel? Não interessa se não era o que você não queria dizer, que a gente não entendeu o que você queria. Tem crime. Racismo é crime. Quem está dizendo isso? A Câmara de Vereadores, onde o senhor atua. Não sou eu que estou falando, é a Câmara, em nota oficial. Está no site da Câmara. Ressaltamos que foi um posicionamento individual do parlamentar. Não traduz o pensamento e os valores da instituição e nem da totalidade dos vereadores. Da totalidade tenho certeza que não. Já da parcialidade, já não sei. Também pedimos desculpas ao povo baiano e a todos os migrantes que se sentiram atacados, destacando que são todos muito bem-vindos em nossa Caxias do Sul. Caxias do Sul, 1º de março de 2023. Eu gosto muito de Caxias do Sul. Já falei por quê? Meu pai nasceu lá, minha família é de lá, meu avô era de lá, a minha avó era de lá, o meu bisavô emigrou para lá, né? Foi uma das pessoas que ajudou a fazer a cidade do jeito que ela é hoje. Tenho muitas memórias muito boas de Caxias do Sul. Passei vários natais lá, várias festas, feriados na casa da minha avó, que morava na Coab, inclusive, né? Não era herdeira da família Salton, infelizmente, né? Minha avó querida, que já faleceu, era empregada doméstica, morava na Coab, né? Conseguiu uma casa na Coab lá, sei lá eu quando, nos anos 70, acho, 80, não sei. Que era na casa do caralho, inclusive. Depois a cidade foi crescendo e ficou meio perto de tudo ali, né? Mas era longe, era aquela coisa toda, né? Mas eu amava ir pra lá. Tenho muito boas lembranças de Caxias do Sul. Então, povo de Caxias do Sul, não é com vocês. Eu sei que não é todo mundo. Eu sei que biriri, baroró. Não precisa fazer essas ressalvas todas, tá bom? A gente sabe. A gente sabe. A gente tá falando dessas figuras aqui. E dessas figuras que, infelizmente, vocês elegeram. E da figura, inclusive, Jair Bolsonaro, que vocês elegeram 2 vezes. Porque se dependesse de Caxias do Sul, o Bolsonaro estava reeleito. Né? Então, por aí que vamos.